Hoje nós teremos aqui a honra de ter doutora Alessia Lousada, que é uma pessoa que eu admiro muito, sabe, porque a gente vê nela uma competência profissional muito grande. Doutora Alessia, que é especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial. Ela vai estar aqui falando pra gente sobre todos esses assuntos. Nós estamos aqui com a doutora Alessia e quando a gente fala de DTM, a gente fala sobre o quê? Primeiro eu quero dizer que é um prazer ter você aqui, que ela é bonita desse jeito há 20 anos, que eu conheço que ela é a mesma coisa. É um prazer ter você aqui, doutora Alessia. Obrigada, o prazer é meu, obrigada pelo convite. Quando a gente fala sobre DTM, o que é DTM? Então, DTM, Elúcia, a sigla significa disfunção temporomandibular. Então, é a disfunção de uma articulação chamada ATM. A ATM é uma articulação que a gente tem do lado da cabeça, dos dois lados, que permite a gente abrir e fechar a boca, permite mastigar, falar, deglutir, né? A gente considera a articulação mais complexa do corpo. É a última a adquirir uma maturação, uma maturidade. Enquanto você já parou de crescer, as suas outras articulações estão já com a maturidade atingida, a ATM ainda não. Tamanha a complexidade dela, né? A ATM ela é formada por ossos, por músculos, por ligamentos, por disco, o osso da cabeça, que é o temporal, mais o final da mandíbula, que é o côndilo, o encaixe desses dois ossos forma a ATM. Quando você tem uma disfunção nessa articulação, seja intra-articular ou extra, né? Às vezes a disfunção é no disco, é dentro da ATM. Às vezes a disfunção é fora, é na parte muscular. Então, quando você tem uma disfunção desse complexo, a gente tem a DTM, que é o que você falou aí. Tá. A gente vai estar passando para vocês verem fotos aí, para vocês poderem ir entendendo também enquanto a doutora vai falando. Agora, os sintomas disso? De disfunção. Então, as causas de disfunção são multifatoriais, né? A gente tem várias causas para levar a uma disfunção temporomandibular. E claro que aí, dependendo da causa, o sintoma também pode variar. Mas a gente tem os sintomas mais comuns, os mais frequentes, que são o quê? Dores de cabeça, que pode ser na região frontal e temporal, às vezes até assim, confundida com uma enxaqueca, com outros tipos de cefaleia. E às vezes quando a gente vai ver a dor de cabeça que o paciente tem há muitos anos, é uma dor de cabeça provocada por apertamento dentário, por exemplo. Você vê, né? E a pessoa às vezes nem sabe, né? Nem sabe, Muito interessante. Então, porque uma das causas de disfunção é o apertamento dentário, como mostra o vídeo. A gente mostra o paciente apertando os dentes à noite. O bruxismo, né? O que é bruxismo? Bruxismo é o hábito de você morder, apertar ou ranger os dentes. O de ranger os dentes é o bruxismo excêntrico. É aquele que o paciente, que tem alguém que dorme perto, o marido, a esposa, escuta. Às vezes a mãe percebe a criança fazendo o bruxismo, então ela escuta. Arranhando os dentes à noite. Isso, dá barulho. O bruxismo excêntrico é esse de ranger. E o bruxismo cêntrico é aquele que você aperta os dentes e segura, é onde você vai fadigar a musculatura. Esse bruxismo, os dois bruxismos levam à disfunção temporomandibular, mas esse de apertar é o que mais vai dar a fadiga muscular e dores de cabeça. Então, quais são os principais sintomas? Dores de cabeça, tontura, dor na nuca, dor na região de sustentação da cabeça, esternocleido, trapézio, né? Ombro, nuca, dor de ouvido, sensação de ouvido entupido, sensação de zumbido no ouvido. Em alguns casos a gente pode ter uma dormência, um formigamento na língua, a gente pode ter sensibilidades também oftálmicas, às vezes o olho pode ter alguma sensibilidade com relação a isso. São os principais sintomas. Agora, doutora, como é que a pessoa descobre que é isso? Ela vai porque geralmente a pessoa tô com dor de cabeça, vai no oculista para ver como é que tá o olho, né? Se tem grau, se não tem. Como é que ela descobre procurar um dentista? Então, hoje, graças a Deus, a gente já tem essa informação muito mais difundida. Muita gente já tem acesso hoje à internet, é um programa de TV, como a gente está fazendo agora,
É um artigo, uma revista que muita gente hoje já conhece um pouco desses sintomas e às vezes até o próprio paciente fala, não, peraí, eu acho que eu tenho isso. E muitos profissionais da área de saúde também, por exemplo, neurologistas, otorrinos, todo esse pessoal que também estuda sobre isso, acaba sabendo esses sintomas e indicando para o tratamento. Procura um dentista porque pode porque às ser vezes isso. O normal é o quê? Se o paciente tem uma dor de cabeça, ele vai procurar quem? O neurologista. Né? Então, quando o neurologista vê que essa dor de cabeça não tem, não é, por exemplo, uma enxaqueca, às vezes o paciente tem até as duas coisas. O paciente tem a enxaqueca verdadeira, às vezes genética, mas ele tem também uma cefaleia tensional. E muitas vezes o apertamento de dentes, é o que a gente mais vê no consultório, às vezes o paciente não tem enxaqueca, ele tem só a cefaleia tensional, que é toda causada pelo apertamento de dentes. Mas às vezes o paciente tem a enxaqueca, mas ela é disparada, ela é potencializada pelo apertamento. Aí é a hora que a gente recebe os pacientes dos neurologistas, né? Que vão dizer, olha, eu tenho um paciente aqui que tem uma enxaqueca, eu já classifiquei a enxaqueca dele, ele já está em tratamento, mas eu preciso também bloquear esse apertamento, porque esse apertamento está levando à dor. Tá. Nós estamos aqui com a doutora Alessia Lousada, ela que é dentista, especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial. Falei direitinho, doutora? Sim. Falei. Olha só, existe uma idade para a pessoa descobrir isso? Ou pode acontecer com criança, idoso, jovem? Não, Elúzia, cada dia mais a gente tem encontrado isso em crianças também. Você me perguntou dos sintomas aquela hora e eu acabei esquecendo de um sintoma muito importante, que é o clique articular. É quando você vai abrir a boca e você sente um estalo, né? O estalo é o disco entre o osso da cabeça e o osso da mandíbula, a gente tem um disco. Assim como na coluna, entre as vértebras. E quando você aperta os dentes, você esmaga esse disco, você achata. E esse disco muda o formato, perde a sua anatomia e ele muitas das vezes escorrega, pula fora. Quando ele pula, quando você vai abrir e fechar a boca, dá esse estalo, né? E esses estalos, às vezes, trazem o paciente ao consultório, porque ele fala, tem uma coisa estranha, aí você descobre outra coisa. Às vezes é fácil desse paciente chegar, porque ele tem algumas coisas que ele mesmo identifica e vem. Agora, cada vez mais, a gente tem colocado no protocolo de atendimento investigar outras coisas nos pacientes, porque a gente tem pegado muita criancinha, muito adolescente, já com disfunção. Às vezes é um disco que está amassado, que está perfurado, que está deslocado. E quanto mais cedo ele aparece, menos sintoma. Então, se eu tenho uma criança de 11 anos, por exemplo, ela não vai ter tanto sintoma como um adulto de 20. Então, cabe a nós profissionais até investigar mais outros detalhes que podem estar ali, você fazendo até um subtratamento. Bacana, né? Isso. Doutora, como a gente anunciou no bloco anterior, né? Qual o tratamento para tudo isso? Tá. O tratamento é sempre de acordo com a causa, que foi aquilo que eu falei. Nós temos causas diferentes. Então, nós temos que identificar as causas e aí abordar essas causas e tratar o paciente de acordo com o que causou, né? Existem fatores coadjuvantes que a gente precisa também estar contornando, também está dando a devida atenção. E aí, por exemplo, existem muitas coisas que a gente faz hoje. Existe fisioterapia, existe o fisioterapeuta especializado que vai nos ajudar muito. Existem os aparelhos ortopédicos funcionais que a gente utiliza para estar recolocando toda essa musculatura em posição, para dar estabilidade a essa articulação. E existem muitas técnicas hoje que a gente pode intervir. O tratamento no passado ele era muito limitado, a gente não tinha muita coisa, era mais remediar. Hoje não. Hoje não, hoje você consegue tratar realmente o paciente. Se tem um disco fora do lugar, você consegue colocar esse disco no lugar. Claro, tudo vai depender de como que esse disco está, o tempo que esse disco está desviado. Quanto antes você procura o tratamento, mais rápido a cura. Então, dependendo da patologia, nós vamos conseguir tratar e zerar. Dependendo da patologia, nós vamos conseguir muita coisa e vamos fazer com que esse paciente
viva o resto da sua vida com qualidade de vida. Olha que a prevenção é um fator importante nisso. Sim. Você prevenir, já ir a um dentista para olhar tudo isso, com essa especialização Sim. que você tem? É o que a Sociedade Brasileira de Dor hoje preconiza, né? É o que a gente tenta divulgar. Quanto antes você estiver no consultório para que a gente possa observar, fazer uma análise, ver se existe o problema, porque hoje nós temos muitos adultos que sofrem com isso porque lá atrás não foram diagnosticados, até porque era difícil mesmo, alguns anos atrás nem existia o especialista, né? Então, às vezes, porque não foi diagnosticado e não pôde receber o tratamento ideal. Então, hoje existe o tratamento para esse paciente que já é adulto e que já tem essas alterações maiores, mas também a gente pode intervir de forma bem precoce na adolescência, na infância, evitando que esse paciente lá no futuro sofra com tudo isso. Doutora, só para o nosso telespectador ficar bem felizinho, tem tratamento para isso tudo, Tem né? tem tratamento, sim. Porque, e não dói, é um tratamento que só traz alívio, né? Porque dentista às vezes bota medo nos pacientes, né? Nossa Senhora! Não, é um tratamento que só traz conforto, só traz alívio, né? E bem-estar para o paciente. Eu gosto de fazer sempre essa pergunta, porque todas as vezes que a gente abre pergunta para o telespectador, essa palavrinha, ela aparece em todas as perguntas. Tem cura? Todo mundo quer saber se tem cura, né? Tem cura e tem controle, né? Então, existem algumas disfunções que nós vamos obter cura total, 100%. E existem algumas disfunções que nós vamos obter controle, mas sempre trazer bem-estar para esse paciente. Sempre melhora de vida, melhora da função dessa articulação. Porque muitas vezes o paciente nos procura, ele não consegue mastigar, ele tem dificuldade de abrir a boca, ele tem dificuldade de fechar, ele tem muita dor. Então, sempre um controle e uma melhora desses sintomas bastante significativo. Uma coisa que eu não posso deixar de perguntar também, só para finalizar, os dentes são algo muito importante na vida de um ser humano, né? Com certeza, com certeza. Fazem falta, né? Não é só na estética, é em toda a função. Eu gostaria de te agradecer, eu queria ficar à tarde aqui falando sobre isso, porque é um assunto muito interessante, né? E às vezes muitas pessoas têm e a gente não sabe. Mas foi um prazer muito grande tê-la aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço, Luz. Obrigada.